Vem comigo para o nosso momento EBD, Escola Bíblica Dominical. Não saia daí, fica conosco até o final, porque nós já estamos chegando na lição de número 8. É lição Betel, é Escola Bíblica, é ensino da Palavra de Deus. Qual o tema? O tema é este, ó, o verdadeiro discípulo, servo cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor. Este é o tema. Qual é o texto áureo? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, que é 2 Timóteo 2,15. A verdade aplicada: o bom discipulador procura servir ao rebanho com fidelidade, ao sumo pastor, dedicação, sendo exemplo e sem ganância. Vale a pena repetir isso aqui, não é? O bom discipulador procura servir ao rebanho com fidelidade ao sumo pastor, dedicação, sendo exemplo e sem ganância. Quais são as verdades dos objetivos dessa lição? Ensinar que não se faz nada sozinho, mostrar os deveres do discipulador e motivar o discipulador a ser exemplo. Bom, eu sou o Agnaldo, nós estamos aqui da cidade de Itaguaí. Se você entrou aí, não deixe de se inscrever aí no canal, largue o dedo no sininho, dá o seu like, o seu dislike, comenta, acrescenta, discorda, fica à vontade para você nos fazer entender também melhor esse contexto da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. O texto de referência está baseado na primeira carta de Paulo. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versos 1, 2, 3 e 4. Qual é a introdução dessa lição? A fraqueza de Diótrefes se revela em um dos pontos cruciais no desempenho do seu chamado. Desprezar o trabalho em equipe, isso aí tem que ser pontuado. Isso significa dizer que não existe um ministério completo que produza frutos, se não possuir uma equipe unida em propósito e visão, disposta a alcançar o mesmo objetivo. Bem, não existe, não tem como uma equipe. Então, o autor, o pastor Alex, com toda a sua categoria como mestre que é, ele categoricamente deixa aqui, ó, uma equipe, porque uma equipe é diferente de um time. Uma equipe joga todos por um mesmo ideal, sem que A, B ou C queira brilhar mais do que o outro. Por exemplo, nós temos aí Gaio, Demétrio, João, mas nós temos Diótrefes que quer brilhar mais. Você conhece algum Diótrefes? Aquele que gosta de brilhar mais? De estar o centro das atenções? Deve conhecer, né? Vamos lá. Deixa esse ponto para depois. Vamos lá, professor, nosso amigo. Trabalhar em equipe. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer para poder ter a funcionalidade de um trabalho em equipe é saber com quem nós estamos trabalhando. Essa pessoa sabe trabalhar em equipe, sabe trabalhar em grupo, sabe fazer as coisas funcionarem de maneira coerente. Então, sabe, escolher as pessoas que saibam trabalhar em grupo, isso é extremamente importante. Porque tem pessoa que ele não sabe trabalhar em grupo. Onde ele chega, ele quer ser o centro das atenções. Então, trabalhar em equipe é saber trabalhar em grupo. É saber que, mesmo que eu não concorde com o seu ponto de vista,
eu consiga trabalhar em equipe. Então isso não quer dizer que nós vamos concordar 100%, porque somos cabeças pensantes. Então a gente pode discordar em alguns pontos, mas ter um trabalho de excelência em equipe. É sempre bom que haja uma certa discordância mesmo, porque isso gera um poder de raciocínio na equipe. Vamos lá, saber trabalhar em equipe. Então, ao iniciar o seu ministério, Jesus recrutou homens para a sua equipe. Ele, além de recrutar esses homens, ele os treina, os capacita e os ensina a trabalhar de maneira coletiva. Isso a gente chama de sinergia. O que é uma sinergia? É quando todos trabalham por um objetivo único. Semelhante quando a gente tem um carro na rua que a gente precisa empurrar. Vamos lá, 4 pessoas para empurrar o carro. Se todas as 4 estiverem empurrando, estamos impondo uma força proporcional a cada um. Isso é uma sinergia. Agora, se tiver 4 pessoas empurrando, 3 estiver colocando força proporcional e 1 estiver lá fingindo, essa pessoa não tem sinergia. Ela não sabe trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é quando todos trabalham com um objetivo em comum. Vamos lá. O termo discípulo vem aí do grego matetes, que quer dizer aprendiz, aquele que está em processo de evolução, de aprendizagem, e vai estar sendo treinado ali para poder desempenhar o seu papel na equipe. Então é importante que a pessoa saiba também qual papel ela vai desempenhar. Tá bom? 1:1 diz: discipuladores saudáveis. Discipuladores, não é discipulando, tá bom? Discipuladores saudáveis. Vamos lá. Pedro, que exerceu uma liderança saudável, se colocou com a mesma importância ministerial dos demais, ao dizer que era um presbítero como ele. Bom, um ponto importante para um bom trabalho em equipe é o discipulador olhar as pessoas nos olhos e não se colocar acima delas. É importante que ele saiba que, mesmo ele sendo líder, ele não precisa ficar se autoproclamando líder. Então, você é o discipulador e precisa ficar se proclamando que é o discipulador. Na verdade, você está numa crise. Essa pessoa, esse discipulador, vai estar vivendo uma crise de identidade. Talvez ele não está sendo reconhecido como discipulador, então ele está sempre conclamando: o discipulador, aqui sou eu que sou o discipulador. Então é importante que o discipulador, ele se coloque, se iguale, mas a sua presença ali vai sempre ser o ponto de referência para os demais. Você não vai se diminuir como discipulador porque comparou os outros como você. Muito pelo contrário, você vai ganhar admiradores, você vai ser um exemplo de humildade e de simplicidade. Porque não é conclamando que nós somos, não é impondo o respeito que a gente ganha admiração. A gente ganha admiração quando a gente se iguala na humildade, na simplicidade, e que as pessoas percebam que nós somos o ponto de referência para eles, para o grupo. Então isso é importante para a gente não ficar oprimindo as pessoas como Diótrefes. 1:2 diz: discipuladores produtivos. É importante que o discipulador tenha visão de crescimento. O que diz aqui o autor? O verdadeiro discípulo de Cristo precisa estar seguro em si e principalmente em Deus, depois de fazer discípulos melhores, sem que isso possa criar sentimentos egoístas. Jesus não era exemplo de Diótrefes. Jesus não era o exemplo
de Diótrefes, pois ao contrário dele disse: digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta. Então, o discipulador, ele não pode ficar tentando frear o seu discípulo, tentando colocar o seu discípulo na margem de inferioridade a ele. O Jesus, que foi o maior mestre da história, ele disse que os seus discípulos, bem instruídos, capacitados, poderiam fazer milagres maiores do que ele. Ou seja, eu estou treinando vocês para vocês serem grandes e para fazerem coisas maiores do que eu. Isso é um discipulador resolvido, que se você avançar, o mérito é de quem te discipulou. Então, um discipulador resolvido não tem medo de que o seu discípulo vá além do que ele. Isso aí, na verdade, é o que deve acontecer. Mas, infelizmente, isso não acontece. O 1.3 diz: discipuladores confiáveis. Quem não é confiável, um dia será exposto, e todos conhecerão sua má índole. Foi o que aconteceu com Diótrefes, que se recusava a se submeter à liderança do apóstolo, e as suas atitudes estavam causando uma influência prejudicial ao desenvolvimento da igreja. Gaio e Demétrio tinham boa reputação e foram reconhecidos pela lealdade e pela verdade. Bom, o problema de Diótrefes era problema interno, era problema intrapessoal. Ele deveria ter um ego inflado e não queria permitir que isso, que alguém se colocasse acima dele. Ele também poderia sofrer de complexo de inferioridade, porque muitas das vezes as pessoas que querem se sentir superior, e muitas das vezes ele não tem um complexo de superioridade, ele tem um complexo de inferioridade. Então ele quer sempre se colocar por cima para poder fazer com que esse complexo de inferioridade seja ofuscado pelo seu posicionamento. Então nem sempre quem quer estar por cima ele tem superioridade. Muitas das vezes é a fraqueza da inferioridade que faz a pessoa agir dessa forma. Mas também pode ser um complexo de superioridade. Diótrefes tinha esse problema. É um péssimo exemplo de liderança. O líder, o discipulador, o pastor, que tem esse complexo, tanto de inferioridade, porque muitas das vezes ele atua de modo reverso, ou seja, faz com que a pessoa se sinta melhor do que todo mundo para que esse complexo não se manifeste, ou a que tem mesmo um complexo de superioridade, que quer sempre estar na crista da onda para poder estar sempre aparecendo como a pessoa principal do ambiente. Bom, discipuladores, eles devem ser confiáveis, como Demétrio, como Gaio e como João, porque Diótrefes não queria se submeter a uma liderança como a de João, que era uma liderança regida pelo amor, regida pela administração, regida por uma pessoa que sempre pregou o amor. E eu tenho certeza pelo texto, pelo que João deixa escrito, que João jamais teve comportamentos como esse de Diótrefes, para que ele pudesse aprender a agir dessa forma com os seus discipulandos. Bem, que Deus nos guarde de pessoas assim e de sermos assim. Diótrefes, na verdade, é um exemplo para que nós não venhamos a cair nessa malha fina. Vamos lá. Apacentar o rebanho. Bem, apacentar o rebanho, apacentar quer dizer que é aquele que leva para o pasto, aquele que cuida. Um exemplo clássico disso aqui, a gente tem aqui em João. Ó. Vamos lá. João, capítulo 21, diz assim, 21, 15. Eu vou ler só a parte B. E ele respondeu, quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele respondeu:
sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apacenta o meu cordeiros. Apacenta o meu cordeiros. Na segunda vez, ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Então nós temos aqui, por exemplo, o primeiro ponto, que é o apacenta, é bosque no grego, que quer dizer dar alimento aos meus cordeiros. Dá a entender que está falando de crentes mais novos. Cordeiros aí, no grego, é árnia. São ovelhas mais novas. Já no segundo, ele fala, tu sabes que te amo. E diz ele, pastoreia as minhas ovelhas. Aqui, essa expressão pastoreia é poimê. Aí não é só dar alimento, é cuidar, dar alimento, proteger as ovelhas de bestas feras. Aí muda o contexto. Aí, e a ovelha aqui já não é cordeiros árnia, é probata. Probata já vai falar de ovelhas numa idade mais madura. Então, quando nós temos aqui, ó, apacenta o meu rebanho, que é o 16, é o poimê, pastoreia, cuida, dar alimento, protege as ovelhas das feras. Esse aqui é o papel de um discipulador, de um pastor. É o que Jesus está ensinando para Pedro. Por quê? Porque Pedro foi o homem que recebeu a responsabilidade de dar início. Foi ele o primeiro apóstolo que pregou após a descida do Espírito Santo. Então Jesus está falando para ele, apacenta, dar alimento, cuida, protege das bestas feras. E é uma expressão que vai falar de cuidado, de provisão, como diz aqui o mestre pastor Alex. Por quê? Porque nós temos mais adiante, por exemplo, Ezequiel 34 vai falar de pastores que ao invés de cuidar das ovelhas, cuidava de si. Ao invés de alimentar as ovelhas, alimentava a si. Hoje a gente tem muitas máximas dentro do evangelho que acaba sendo muito prejudicial por causa de algumas colocações, de algumas frases de efeito que acaba iludindo o discipulando em benefício ao discipulador. Mas a Bíblia nos dá claras evidências de que o pastor, o apacentador de rebanho, deve cuidar do rebanho, proteger o rebanho, alimentar o rebanho, ao invés de alimentar a si. Então, o pastor, cuidando bem do rebanho, esse rebanho bem nutrido, ele será beneficiado pela produção desse rebanho que ele está cuidando bem. Mas hoje a gente acaba ouvindo frases, por exemplo, assim, a igreja tem que cuidar do pastor. Não, o pastor cuida da igreja. Em lugar nenhum na Bíblia nós vamos encontrar o texto falando que a ovelha cuida do pastor, que o rebanho cuida do pastor. Não, quem cuida do rebanho é o pastor, e não o rebanho que vai cuidar do pastor. O pastor que cuida do rebanho. Então, como que o pastor cuidando do rebanho, ele vai se beneficiar da produção desse rebanho? Essa máxima que circula no mundo evangélico, não, porque a igreja tem que cuidar do seu pastor. Não, o pastor tem que cuidar da igreja. E uma igreja bem cuidada, o pastor vai ter de volta o cuidado que ele dá. Vamos botar aqui nas ovelhas. A ovelha vai dar uma boa lã, um bom leite, uma boa carne, e o pastor vai se beneficiar por esse cuidado. Então tem coisas que vão surgindo que a gente percebe que são autoproteção e que vão tomando força como se fosse verdades. E até para a gente entender que o que rege a nossa vida não são frases de efeito, ainda que eu acho, muitas delas eu acho que acrescenta, mas quando ela está totalmente fora do contexto bíblico, a gente deve rechaçar, deixar de lado e vamos ficar com o que a Bíblia diz. A Bíblia é a verdade absoluta. Tá bom?
Vamos lá. O 2:1, ser cuidadoso. Então Pedro tinha a ordem de Jesus em seu coração e doutrinou os demais discípulos que exerciam o cuidado e direcionamento às ovelhas de Cristo. É dever daqueles que estão nesta função exercer o seu chamado com o compromisso de alimentar, proteger, guardar, defender e ensinar as ovelhas que estão sob a sua responsabilidade. Esse é o dever do pastor. Então, todo pastor, você tem o título de pastor, você tem o chamado pastoral. Qual é o seu dever? Defender, ensinar, guardar, proteger. Talvez você pode falar assim, eu sou pastor, mas eu sou um pastor que atua numa outra área da igreja. Bom, tudo bem, a pessoa pode até atuar em outra área da igreja, mas o papel do pastor, ainda que ele atue em outra área, é ensinar, guardar, defender, proteger. Caso ele não faça isso, ainda que atue em outra área, não tem a chamada de Deus para pastorear. Então a gente precisa entender que esse ser cuidadoso é o papel do pastor na sua essência, tá bom? Depois eu quero indicar para vocês, leia Ezequiel 34. Você professor, que você também acaba sendo uma extensão do seu pastor. Seu pastor delegou você, você é professor de escola dominical, atua em que área lá? Classe das irmãs, classe dos jovens, classe dos meninos. A sua responsabilidade é imensa. É imensa. Você é a extensão do seu pastor ali, capaz de proteger aquele grupo, de dar alimento, de nutrir aquele grupo, auxiliando o ofício do seu pastor. Você é a extensão dele. Já pensou nisso? Você já parou para pensar em tamanha responsabilidade que está sobre o seu ombro, que não existe glamour nenhum em exercer chamado ministerial? O que existe é que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então faça com amor, com empenho e pense sempre que você está ali para abençoar vidas por meio da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. O 2 é ser voluntário. Eu quero ler o texto de 2 Coríntios. Não li o Ezequiel para a gente poder reduzir o nosso tempo, mas segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, diz assim. Então vamos lá, ser voluntário. Olha o que Paulo diz. Eu, de muita boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar, em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Na RC diz, de muita boa maneira eu me gastarei e me deixarei gastar. Ainda que amando cada vez mais, eu seja menos amado. Ou seja, isso é ser voluntário. Você vai amar mesmo sabendo que vão te odiar. Isso é uma liderança curada. É entender que o seu chamado vai te custar, muitas das vezes, rejeições gratuitas. As pessoas vão olhar para você e vão te rejeitar. As pessoas vão olhar para você e vão fazer juízo de você. As pessoas vão olhar para você e muitas das vezes, por inveja, vão depreciar você. Segue firme, desempenhando o seu papel, se esmerilhando cada vez mais e tratando bem essas pessoas que te tratam mal, para que você não se iguale e que mostre que o seu chamado é um chamado em amor. Isso é importante. Ser curado para tratar de vidas é indispensável no reino de Deus, tá bom? Então Paulo mostra que Jesus se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. O 2:3 diz ter ânimo. Ter ânimo é ter coragem. Você tem coragem? É destemido? Ousado?
intrépido, incorporou aquilo que Deus te entregou? Ou você ainda está assim, meio em dúvida, não sei se prossigo, se não prossigo, se vou avante, se não vou, se paro, se continuo. Pensa, tenha coragem, porque Josué no capítulo 1, quando ele perde o seu maior referencial, que era Moisés, o que ele faz? Ele senta cabisbaixo. E Deus chama Josué e diz: Josué, coragem. Josué, tenha bom ânimo, você vai fazer esse povo herdar. Não adianta ficar aí sentado chorando, choramingando, lamentando. Vamos lá. Levante coragem. O bastão está nas suas mãos. Pegou para fazer, o bastão está contigo. Arregaça a manga, veste a camisa, incorpora. E domingo vai dar aula entusiasmado. Vai dar aula cheio de Deus. Vai dar aula fervendo com a palavra de Deus. Ô glória! Em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Permita que as pessoas saiam, após o término da EBD, querendo mais de Deus que viu na sua vida. O seu agente inspirador de vidas. Então, busque a Deus. Peça a Deus fogo na alma para podermos desempenhar esse papel com excelência. Vamos lá. Exemplo de servir de exemplo. Olha aí. Paulo, ele fala por 10 vezes. E eu quero ler aqui apenas 2 textos. Servir de exemplo. 1 Coríntios 11, 1. Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo, se você me imitar, você já está imitando Cristo. Porque eu estou imitando Cristo. Agora o outro versículo é Filipenses, capítulo 4, verso 9, que diz assim: o que também aprendeste, recebeste, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. 4:9 de Filipenses. Servir de exemplo. A gente não pode ficar se furtando da nossa responsabilidade e ficar falando para os alunos, para os discipulandos, para os vizinhos: não olha para mim não, olha para Jesus. Como assim? A gente precisa assumir que as pessoas devem ver Deus na nossa vida. Nós somos as pessoas pelas quais os outros devem ver Deus. Se não estão vendo, alguma coisa está errada com a gente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas o nosso papel é esse. E não a gente se furtar e ficar: não, olha para Jesus. Não olha para mim. Olha para Jesus. Não olha para mim. O que Jesus disse? Vão saber que vocês são meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. E ele fala assim: orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem, porque fazendo isso, vocês serão filho do vosso Pai que está no céu. Servir de exemplo. Então, deleta do seu vocabulário essa expressão: não olha para mim não, olha para Jesus. É para nós mesmos que o mundo tem que olhar. É para você mesmo que a sua turma tem que olhar como exemplo. É para a gente que eles têm que olhar para poder se inspirar em ser mais fiel, mais estudioso, orar mais. Sempre lembre-se, você é o exemplo para a sua turma. Ser livre da ganância.
Bem, o que Pedro está falando aqui é que a gente tem muito líderes gananciosos, com espírito de Judas, que é sempre alguma coisa para fazer fundos. Judas estava sempre, podia vender e dar aos pobres. Não, para que esse desperdício? Então, ó, ser livre da ganância não compete a nós, servos do Senhor, essa ganância em detrimento, muitas das vezes, à escassez de um próximo. Quando Pedro fala aqui, ó, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, não oprimindo, tem muita liderança opressora, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. A gente precisa se voltar muito para a Bíblia. A gente precisa ter a Bíblia como a nossa norma. E sempre que a gente perceber que tem algum ponto central fora da Bíblia, a gente precisa erguer a Bíblia. Erasmo de Roterdã, ele teve uns embates teológicos com Lutero no século XVI. E Lutero, uma certa feita, nesses embates, disse para Erasmo: a diferença entre eu e você é que você coloca a tradição acima da Bíblia. Eu coloco a Bíblia acima da tradição. Às vezes a gente coloca conceitos acima da palavra. E nada pode estar acima da palavra de Deus, principalmente no quesito que rege a instituição, o corpo de Cristo. Esse mesmo período da Reforma, surgiu a seguinte frase, que acabou também sendo usada por Spurgeon: não é a igreja que determina o que a Bíblia ensina, é a Bíblia que determina o que a igreja ensina. Então, lembre-se que a lei que rege a igreja, que rege como corpo de Cristo, é a palavra de Deus. Saiu da palavra, não se comprometa. A palavra é absoluta na igreja de Deus. Vamos lá. Então, cuidado com a ganância. Prestar contas. Diótrefes não prestava conta do seu ministério a seu líder, o apóstolo João. Aliás, nem o recebia. Ele tinha um espírito independente, esquecendo-se de que o reino de Deus funciona sobre princípios e hierarquia. Quem viola a hierarquia, viola a disciplina, igualmente exigida por Deus. Diótrefes deveria receber, honrar aquele que estava presidindo sobre ele. Deus designou líderes para a igreja e líderes sobre líderes, que devem ser respeitados. Toda liderança centrada na palavra de Deus, ela deve ser respeitada. Todo liderado deve ter respeito pela sua liderança, e a liderança deve também adquirir esse respeito pelo modelo do exemplo. Porque quando a liderança perde a vergonha, os liderados perdem o respeito. Você é um professor, você é um pastor, você é um líder. Os seus liderados começam a encontrar uma porção de coisinhas na sua vida. Mentira aqui, mentira ali, mentira colar. Muitas das coisas que você fala na sua aula é pego depois como mentira. Você vai perdendo a sua credibilidade pelos seus discipulando. Então é importante que você conquiste esse respeito
na base do exemplo. Isso é indispensável, por isso que nós já falamos, seu exemplo é a base de um bom exercício ministerial, tá bom? Não tente entrar em situações que depois vai comprometer a sua fé, que depois vai comprometer a sua liderança. Muito cuidado com esse negócio. Vamos lá, receber a coroa de glória. A recompensa para o verdadeiro discípulo que honra o seu chamado. Pedro encerra sua palavra dizendo: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O cuidado da fidelidade, o espírito voluntário no exercício do ministério cristão, o sincero interesse em ser uma influência saudável e edificante aos que estão diante de nós, não passam desapercebido pelo sumo pastor. E então, quando Cristo se manifestar, haverá recompensa pelos esforços em benefício do rebanho de Deus. Este cuidado com vidas que pertencem ao Senhor nos remete a Mateus capítulo 24, 45, as parábolas que trata do servo que é constituído pelo Senhor para cuidar dos conservos. É preciso sermos servos fiéis e prudentes. Breve o Senhor virá. Então fica muito atento, porque um dia o Senhor irá pedir conta daquilo que ele entregou e como nós exercemos aquilo que chegou nas nossas mãos. Tá bom? Sempre tenha como base o seu ministério, a simplicidade, a humildade, o amor a Deus, o amor à obra de Deus, o amor às pessoas e o amor àquilo que você faz. Tá bom? E a conclusão? Precisamos ser fiéis e prudentes no exercício do ministério, tendo cuidado para não agirmos com ganância e como dominadores dos demais irmãos, pois o Senhor da igreja não está indiferente em relação às ações e motivações com o seu rebanho. Breve Jesus voltará. Maranata. Deus abençoe a sua vida. Eu quero lhe pedir ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente, o nosso entendimento e que possamos cada vez mais ser referenciais para o nosso grupo, para as pessoas a quem nós estamos ensinando. Fica com Deus. Até a nossa próxima aula. Vá cheio de Deus ensinar essa palavra. Deus abençoe a sua vida.